essas mulheres precisavam se dedicar ao marido e prendas do lar, ela enfrentou esse estigma movida pelo ideal de liberdade e se alistou vestida de homem para lutar pela independência da Bahia. E sobre isso a gente conversa agora com o produtor teatral Giovanni Mascarenhas e a atriz Júlia Lohane, que vão trazer mais detalhes sobre o espetáculo Quitéria, que será apresentado no próximo dia 20 de setembro, aqui em Feira de Santana. Giovanni, Júlia, bom dia, prazer tê-los aqui conosco. Bom dia, Fernando. Fala um pouco pra gente, texto seu, inclusive, né? É um texto meu, exatamente. Quitéria, de onde surgiu a ideia de trazer um pouco sobre Maria Quitéria. É uma peça, obviamente, que eu vou pedir até para você explicar isso. Impossível não contar a história. Não sei se é o objetivo contar exatamente a história, mas se não for, é impossível não contar um pouco, exatamente. Né? É para contar a história. Eu não sou de Feira de Santana, mas eu moro aqui há muito tempo e eu sinto essa necessidade desse resgate da memória cultural de Feira de Santana. Então é o segundo texto que eu escrevo falando sobre a história de Feira. O primeiro foi A Cidade da Rua Direita, espetáculo do Grupo Cordel, que virou espetáculo, o texto virou espetáculo, e agora eu escrevi Quitéria, porque eu acho que é a maior representante, né, da história da cidade. Ela é conhecida no Brasil inteiro, quiçá no mundo, muita gente conhece, a nossa Joana d'Arc brasileira. Verdade. É verdade, então, a Joana d'Arc tem a mesma história, se veste de homem para lutar na guerra, e ela tem um espírito de liberdade muito grande, então estamos vivendo, né, um país meio surreal, é um pouco de contar, através da história, um pouco do que nós estamos vivendo hoje. Então é uma história linda, é uma história que fiquei apaixonado quando eu fui fazer a pesquisa. A história de Maria Quitéria é uma história de lutas e de injustiças também. Ela foi muito injustiçada durante a vida dela. Ela sofreu muitas injustiças, sofreu muito. Acho que isso que motivou esse ideal de liberdade que moveu ela desde criança. Ela sempre teve esse espírito de liberdade. E contar isso, né, sabendo que ela nasceu aqui em Feira de Santana. E para a época dela, né? Exatamente. A gente fala tanto de empoderamento feminino, coisa e tal, nos dias de hoje como um desafio, imagine para a época dela. Imagine para a época, né, que as mulheres tinham que cozinhar, lavar, passar, cuidar do marido. E de repente essa mulher, né, se veste de homem primeiro para poder, inclusive, se mostrar essa afirmação dentro daquele grupo de homens que estavam lutando pela independência da Bahia. Então ela se mostrou com grande presteza nas armas, na montaria, e aí quando descobriram, o pai chegou para poder buscá-la. O Lima Silva, que era o avô de Castro Alves, não deixou que ela saísse do exército. E ela trouxe, né, ela foi uma representação muito do empoderamento mesmo feminino, porque a partir de Maria Quitéria, outras mulheres se alistaram. E a história não conta muito bem isso, mas outras mulheres conseguiram se alistar. E ela comandou uma tropa de mulheres. E lutaram na Barra do Paraguaçu com água até os seios e conseguiram impedir a invasão dos portugueses no Porto de Cachoeira. Olha só, quer dizer, toda a onda que se gera a partir da própria Maria Quitéria, né? Exatamente. Deixa eu cumprimentar também. Eu falei o nome errado, né? Júlia Lohana. Júlia Lohana, né? Me perdoe aí pelo erro, foi questão de digitação que veio para o microfone, mas faz parte. A culpa é de Ana. Diante de tudo que a gente falou aqui, imagino o tamanho do desafio para você como atriz, está trazendo isso à tona, está interpretando isso para o público, né? Exatamente. Como é que está sendo para você encarar esse desafio? Primeiramente está sendo uma honra, na verdade, né? Representar e dar vida a Maria Quitéria. Mas é um desafio muito grande porque, diferente de outros personagens que a gente constrói, de certa forma, com a sua imaginação, é uma personalidade real, né? Então a gente tem que dar jus a isso, as pessoas esperam isso dela. Mas tá sendo bacana com um diretor desse também, né? E também tem um lance, tem muita música, né, Giovanni? É um espetáculo musical. Olha que bacana. E eu não sou cantora, como a gente chegou aqui falando. Então também é um desafio. Mas é um trabalho de pesquisa, de discussão, de ler bastante sobre a história. Assim como o Giovanni falou, a gente estuda, mas não tanto. Então me aprofundei um pouco mais sobre a história de Maria Quitéria para poder ficar o mais real possível, né? Eu imagino que para atriz, num momento como esse, tem um ponto muito positivo e um ponto de um desafio muito grande. O muito positivo é que você tem muito material sobre a Maria Quitéria. Você consegue estudar muito sobre os traços de personalidade dela para você traduzir isso. E o desafio é que tem que ser bem fiel, né? Já que foi uma pessoa real. O público vai esperar isso, né? Da atriz como um todo.
essa realidade, essa verdade da Maria Quitéria que a gente precisa trazer. Assim como outros personagens que a gente retrata no espetáculo, né? Pedro. Ele está buscando fidelidade também no figurino, no material que te está apresentando. Ele tirou inclusive uma foto dela, né? E colocou com Maria Quitéria próxima, e as pessoas realmente viram. Poxa, que bacana. Se puder, manda até a foto pra gente, com certeza. porque essa entrevista vai virar também matéria pro site. Pronto. E de repente a gente ilustra até com a própria Sim, foto. claro. Fica bacana. Além dos elementos cênicos também. Os elementos cênicos, está tudo sendo feito com muito cuidado para poder trazer. Claro que não é um espetáculo realista. A gente está trazendo ali elementos do cenário, um cenário móvel. O cenário veio de uma viagem que eu fiz. Ana sabe, eu viajo muito. E aí tudo isso me inspira. E aí, então eu estava em Alcântara vendo um espaço, por exemplo, que é da época do Brasil Colônia. E aí me disseram, né, explicando os móveis, as coisas antigas, me disseram que o armário não era um lugar que se guardava roupas, era um lugar que se guardava armas. Eles guardavam roupas, por isso esse nome. Armário. Armário, exatamente, por isso esse nome. Quando ele falou isso, eu fiquei, realmente? Por isso tem, então, armário é o lugar que se guarda armas na época do Brasil Colônia. Eles guardavam as roupas em baús. Esses baús, eles já tinham uma alça e rodinha e alguma coisa para poder, quando chegarem, tinham invasões, eles já botavam na carroça e fugiam. Então, os armários usavam armas e a gente fez o cenário nessa perspectiva. Na verdade, a história acontece toda em cima, embaixo, no armário. Poxa, que bacana. E a ideia de colocar música na história, como foi isso? Onde que você, como escritor da peça, como diretor, entendeu que não, aqui se eu colocar um musical vai dar um efeito X, Y ou Z? Então, o espetáculo, ele é todo escrito, né? Eu tenho uma característica da minha escrita, que é escrita em versos. Então ele é muito poético. O espetáculo é a história de Maria Quitéria, mas de uma forma muito lírica, muito bonita. E o texto ele é escrito em versos, porque é uma característica do Grupo Cordel, o grupo que está montando o espetáculo. A nossa ideia começou fazendo literatura de cordel, que era todo, né, dentro da métrica, mas aí não, a gente começou a trabalhar com a rima, mas não exatamente com a métrica. E aí a gente resolveu fazer isso de uma forma mais, apresentar esse personagem de uma forma mais subjetiva e colocando música, porque a música ajuda a contar a história, né? A música cria um universo ali que é mais gostoso para quem está assistindo, traz uma emoção a mais para esse espetáculo, e o espetáculo vai emocionar com certeza, porque a história é lindíssima e o espetáculo está ficando muito bonito. Eu confesso que eu estou muito curioso, viu? Vou sim assistir. Todo mundo com convite aí já. E bacana quando você tem histórias reais, é que você, além de se divertir, porque todo e qualquer teatro é uma forma de diversão, toda qualquer manifestação cultural é uma forma de se divertir também, mas você ter história, você aprende muito também, né? Então bacana para levar, inclusive, os seus adolescentes que aí vão ter vestibular pela frente. O espetáculo é livre, a gente fez um espetáculo para todas as idades, a gente está fazendo um espetáculo para uma classificação, entendeu? A gente quer atingir mesmo criança, jovem, adulto, atingir todo mundo, para todo mundo conhecer essa história. Conhecer um pouco mais também, né? Porque, como o Giovanni falou, a cidade de Feira de Santana como um todo não tem essa importância para nossa história. Exatamente, né? Não dá dá muita importância. Então, é mais uma forma da gente resistir e mostrar. Feira tem história. A gente tem uma pessoa que lutou para a independência do nosso Brasil. E que Brasil. tem o reconhecimento, é reconhecido no Brasil todo. E a gente não conhece a história dela. Então, até a própria Maria Quitéria demorou muito para ser reconhecida. Exatamente. Só depois de 100 anos que ela teve o reconhecimento, porque ela morreu pobre, desconhecida. Ela se mudou depois que ela perdeu o marido, ela se mudou para Salvador, morou ali ao lado, na região de Nazaré, ao lado daquela igreja de Santana, Sacramento, e ali ela faleceu. No enterro só tinha a filha e o pároco. Olha só. Imagine, ninguém da vizinhança sabia quem era ela. E aí ela foi enterrada ali praticamente como de gente. Só as pessoas ali, a filha, coisa que sabiam quem era ela. E ela foi enterrada ali no fundo da igreja. E os restos mortais se perderam porque começaram a construir aquela região do fórum. E aí soterraram, botaram, né, cimentaram esse cemitério que existia na época. Olha só, e que bom que a gente tem gente a fim de reviver esses momentos, de contar essas histórias, porque a gente precisa mesmo, né? Concordo muito contigo, Juliana. Que a gente precisa mesmo valorizar o que foi feito aqui, a nossa história. A Feira de Santana tem história, a Feira de Santana ajudou a fazer a história. E a gente muito fica olhando para fora, fica olhando para... Não que não é preconceito daqui para lá também, não. Não é que de lá não tenha valor. Mas a gente vamos primeiro conhecer bem aqui para depois lá. As nossas raízes, né?
E hoje, 7 de setembro, olha a importância também disso, né? Dom Pedro proclamou lá a independência do Brasil, o Rio de Janeiro estava, de certa forma, livre, e os portugueses tentavam, né, ocupar outras regiões, estavam ocupando a Bahia. A Bahia foi a mais resistente, foi a última a ganhar essa liberdade, e Maria Quitéria, uma representante, uma cidadã feirense, nasceu aqui no distrito, né, de Maria Quitéria, hoje recebe o nome dela, e ela estava lá lutando por essa independência. Então isso é para dar muito valor, é para ter o reconhecimento mesmo da cidade. Você chega aqui pertinho, em Cachoeira, você tem o cenário histórico de onde muita coisa aconteceu, né? Mas se feira dessa importância, estaríamos, né? exatamente. Estaria desse jeito, exatamente. Né? Se não derrubassem tudo para virar estacionamento. Para virar estacionamento, que é o que a gente trata no outro espetáculo, que é a Cidade da Rua Direita. A gente fala muito sobre isso, essa falta de memória cultural que Feira tem, infelizmente. É uma pena, mas é um desafio que a gente tem que encarar, sem dúvida alguma. Giovanni, eu quero aproveitar que você vive o teatro, a sua vida é o teatro, e que bom que a gente tem pessoas que vivem o teatro, para que ele siga vivo também. Para falar um pouquinho sobre Fenatifes, né? Sempre acontecendo todos os anos, é uma luta que eu sei é sua, da Elisete de Stefano, do saudoso Henrique Moté também, né? Que sempre passava aqui conosco divulgando as ações do Fenatifes. Como está o Fenatifes 2019? Então, já estamos bem perto do Fenatifes, né? O Fenatifes acontece do dia 1º até o dia 12 de outubro. E aproveitando para convidar todos os ouvintes para o lançamento do festival, que vai acontecer agora, na terça-feira, dia 10, das 14 até as 16 horas, mais ou menos, lá no Teatro do Cuca. Das 14 às 15 a gente vai estar recebendo o público de escola, que são os professores, coordenadores de escolas públicas ou particulares, para poder fazer um credenciamento, porque te oferece os espetáculos, que vem espetáculos do país todo. Esse ano está atingindo todas as regiões, inclusive nós teremos esse ano espetáculos até de Manaus, da Amazônia. Então vai ter representante do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio, já falei, Amazônia, Ceará, o Brasil inteiro vai estar em Feira de Santana nesses 12 dias, com espetáculos para infância e juventude, grupos reconhecidos internacionalmente, como Etc. e tal do Rio de Janeiro, que é um trabalho de mímica corporal. Eles são reconhecidos no mundo inteiro enquanto a essa linguagem que eles trabalham. Vão estar aqui, o Abração de Curitiba vai estar aqui. Nós teremos o Le Prat de Ju, que é um grupo de São Paulo, que é famosíssimo. Então nós teremos o Brasil inteiro fazendo teatro para esse público de Feira de Santana. E as escolas, a gente tem essa abertura, a gente faz os espetáculos para escolas públicas de forma gratuita. Então, mas para essas escolas estarem com a gente, elas precisam se credenciar. Então esse momento é o momento de coordenadores e diretores de escola irem participar, ver o que vai acontecer no festival, conhecer o troféu que a gente vai oferecer. Até o ano passado o troféu se chamava Troféu Biribinha, que é um palhaço, né? Um palhaço reconhecido também internacionalmente e que está todos os anos com a gente, é um grande incentivador do festival. Mas esse ano, com a perda do nosso saudoso, como você falou, Henrique Moté, o próprio Biribinha disse que está de entrega essa homenagem para o Henrique. Então o troféu passa justíssimo, porque o Henrique, ele ajudou a construir, ele foi o grande incentivador desse festival, da criação do festival. Então o troféu esse ano passa a se chamar Henrique Moté, e a gente vai estar fazendo o lançamento desse troféu também lá, que todos os grupos recebem, todos os grupos participantes recebem esse troféu. Então é isso. Bacana. O Fenatifes, Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, é fundamental para fomentar, principalmente nas próximas gerações, né? Eu acho bacana isso. Se fosse futebol, a gente dizia que era investir na divisão de base. Exatamente. Primeiro de tudo, você ajuda muito no desenvolvimento da criança, né? Em todos os sentidos possíveis. E depois você tem essa onda, né? A criança muitas vezes devolvendo para o teatro o que o teatro fez por ela. Exatamente. Se vocês já não tiverem frutos disso, estão certeza. Bem perto. Já tem, né? Já temos, com certeza. Pô, que bacana, olha só. Temos, aí tem vários projetos sociais e projetos que vieram a partir do Fenatifes. Hoje nós temos jovens que fazem teatro e circo, por exemplo, começaram com a gente com 12, 13 anos, hoje são formados em universidades, continuam trabalhando com a gente, parceiros. Então a Cia Cuca de Teatro deu muitos frutos, né? O Fenatifes também. Todo o trabalho que a gente faz com as escolas
sempre dá muito resultado. Primeiro que a gente sempre, não é exatamente gratuito, a gente sempre pede um retorno das escolas, e esse retorno vem com projetos que eles desenvolvem na própria escola. Eles só mostram para a gente o que é que eles estão produzindo com relação ao meio ambiente, principalmente, né? E tem um foco muito grande nesse processo, nessa ideia de preservar o meio ambiente. Então eles fazem projetos e devolvem. Esse ano ele vai devolver em forma de vídeos. Eles vão mostrar o que é que eles estão produzindo, o que é que eles estão aprendendo com relação ao meio ambiente nas escolas, e é uma forma de ter um retorno dessas escolas e a gente dá em troca esse acesso gratuito aos espetáculos lindíssimos, e que eles ficam enlouquecidos, né? Hoje em dia, quase todas as crianças, a gente tem uma média de 80% a 90% de Feira de Santana e crianças da região que já foram, de certa forma, ao teatro. Até anos atrás a gente não tinha isso, né? Hoje a gente chega nas escolas, as escolas vão até o teatro, a gente pergunta quem já foi ao teatro, a grande maioria levanta a mão. Então é um prazer estar dando acesso à cultura para essas crianças que, com certeza, se não fosse um projeto como esse, não teriam acesso. Acho que é o que faz tudo valer a pena. Exatamente. Sem dúvida alguma. Giovanni, muito bom tê-lo aqui, amigo. Julian Lohana, muito bom tê-lo aqui também. Vai ser um prazer tê-los no teatro. Iremos com toda certeza, né? Eu estou muito curioso para ver o espetáculo Quitéria, aprender um pouco mais ainda sobre a vida e a história da Maria Quitéria e incentivar, sem dúvida, o teatro de Feira de Santana. Falar de uma personalidade daqui, com um grupo daqui, com o escritor da peça daqui, com o diretor da peça daqui. Tudo em casa. Daqui, assim tudo em casa. E fica à vontade aí para divulgar. Exatamente. Isso só tem mais um aviso, que é um aviso muito importante, é um orgulho de divulgar também, que a nossa estreia não será no Feira Tem Teatro. A gente vai estrear no lugar onde ela nasceu. Então, nós, no dia 18, que é aniversário de Feira de Santana, a gente vai estar dando esse presente para a cidade e dando esse presente para a comunidade. A gente vai estrear o espetáculo no dia 18, no distrito de Maria Quitéria, em frente à igreja, com o apoio da Fundação Cultural Gilberto Costa. A gente vai estar lá com toda a estrutura, luz, palco, som e espetáculo, os atores, tudo ao vivo para essa comunidade. Então, o pessoal aí do distrito de Maria Quitéria, todo mundo lá, esse programa, dia 18 às 19h30, a gente está fazendo essa estreia em frente à igreja, aberto na praça para todo mundo. E nos dias 20 e 21, aqui no Teatro do Cuca. Não deixem de conhecer um pouco dessa história, no Feira Tem Teatro. Sem dúvida, muito legal, bom tê-los aqui, viu? Muito obrigado, Fernando. Obrigado, Ana, obrigado, Danilo, obrigado. Valeu todo, Bárbara. Obrigado a todo mundo, gente. Aguardo todo mundo no teatro, viu? Conversamos então com o Giovanni Mascarenhas e a Julian Lohana, que estão trazendo aí no próximo dia 20 de setembro, né, no Cuca, o espetáculo teatral Quitéria.